Bom dia, queridos. Bom dia, protagonistas. Hoje é um dia bem especial. A gente tem bastante coisa para trabalhar, né? A gente vai estar aprofundando sobre essa temática do narcisismo. Como eu falei das outras vezes, a gente não vai lidar com os temas mais genéricos. Vamos lidar com alguns temas que são mais voltados à prática. Não são tão encontrados na literatura, mas na prática clínica, no dia a dia da relação com o narcisista, a gente vai perceber tudo isso. E sejam muito bem-vindos mais um dia. A gente está na semana Desvendando o Narcisismo 2.0. Por que 2.0? Porque há uns 5 meses atrás eu fiz uma uma semana desvendando narcisismo, tinha sido muito boa também. Mas para não repetir os assuntos, eu decidi fazer um estudo mais aprofundado, até porque a gente vai aprendendo, né, gente? Então, se você não está lá inscrito no canal, vai lá, ajude, dê força. E hoje a gente vai além de e hoje a gente vai além de aprofundar o entendimento sobre narcisismo. Eu vou aplicar uma ferramenta de autopercepção aqui. Você vai conseguir identificar se você está numa relação abusiva com o narcisista. Hoje você vai conseguir identificar isso. Porque eu vou disponibilizar essa ferramenta de autopercepção, que são 10 perguntas que vai dar um norte em relação a você. Se bem que a pessoa que ela está numa relação narcisista, ela sabe que ela está numa relação abusiva. Às vezes só precisa de um profissional, de alguma ferramenta, para que ela possa ter uma compreensão melhor disso. E hoje a gente vai aprofundar aqui no narcisismo e eu espero e conto com a participação aqui de vocês, do pessoal aqui do Insta, do YouTube. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, fica à vontade. Então, a gente vai tratar alguns temas importantes nesses próximos 20 minutos, eu acho, e que vão ser muito pertinentes para a sua vida. Então vamos lá. Vamos lá, gente. O primeiro tópico que eu tinha colocado aqui, para ir norteando, para ficar numa forma bem interessante da gente entender, é que o narcisismo, ele não vai ser algo ou não é. Como é que eu explico isso? Vai ter todo um espectro de coisas. Por exemplo, no autismo, um exemplo, não tem nada a ver, viu, gente? Mas só para dar um exemplo. A gente não tem um espectro com vários tipos, níveis e singularidades de cada um. A gente não tem uma forma de, por exemplo, não tem um autista igual ao outro. Então, o narcisismo também, se você for buscar aqui na literatura ou em outros lugares, você vai ver pessoas falando de 5 tipos de narcisista, 9 tipos de narcisista. Tem gente que pode falar até 15, 20, mas a gente precisa entender o seguinte: o que a gente entende como narcisismo é um conjunto de comportamentos, um conjunto de atitudes. Porque lá no nosso manual de doenças, de doenças psiquiátricas, que é o DSM, vai ter lá a questão do transtorno de personalidade narcisista, que ele vai elencar 9 pontos específicos que são para o diagnóstico, onde se você for ver, se você tem pelo menos 5, é assim que é feito o diagnóstico. Todavia, trazendo mais para cá, para a gente, quando a gente trata de traços narcisistas, é o que mais aparece, é o que mais a gente vê. Por exemplo, você pode ver literalmente pessoas que, Yuri, eu não sei se meu esposo ou minha esposa tem esse transtorno mesmo, mas ela apresenta traços, ela apresenta aquela noção de grandiosidade, ela tem dificuldade em desenvolver empatia pelas outras pessoas, ela comumente quer diminuir os outros para se colocar por cima, ela quer chamar a atenção, quer ser o centro das atenções sempre. Isso são alguns traços que a gente pode ir entendendo. Então, para fechar esse primeiro ponto, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui e eu poder pincelar um pouco de tudo, deixa eu só. O WhatsApp estava ligado.
Pronto, pronto, pronto. Para a gente ter um tempo de selar tudo, a gente finaliza isso aqui. Literalmente, há uma gama, há uma forma de entender. Um narcisista ele não é igual ao outro. Por exemplo, tem o maligno, tem o grandioso, o vulnerável, tem o oculto, tem o comunitário. É narcisista para todo gosto. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Muitas de vocês, eu falo vocês porque é 90% do meu público são mulheres, mas os homens se incluem também, mas dando pela maioria aqui, passam por algum relacionamento abusivo, mas que não necessariamente pode ser por causa de um narcisista. Como assim, Yuri? Mas eu achava que todo abusador ele era narcisista. Não. Por exemplo, se esse seu companheiro, essa companheira, ela vem carregando consigo muitas feridas emocionais, muito ciúme, muitos problemas de autoestima, muita questão mal resolvida, é claro que isso vai reverberar no seu relacionamento. Tá, Yuri, peraí, como assim? Então quer dizer que esse ciúme, essa necessidade de controle, essa questão de não ligar porque eu estou sentindo, pode não ser a questão do narcisismo? Pode não ser. Pode ser que essa outra pessoa ela esteja ferida também de outros relacionamentos, de outras coisas, que ela sinta uma baixa autoestima, baixa autoconfiança, e isso reverbere. Ou seja, essa baixa autoconfiança geralmente leva as pessoas a terem essa questão de ser muito possessiva em relacionamentos, possessiva. Então, a gente precisa ter isso em mente também. Opa, será que é narcisista mesmo? Será que essas ações que ele está tendo são realmente para me machucar mesmo, isso é importante? Ou essas ações estão vindo como reflexo do interior dele, que também está machucado, lidando com várias coisas que está correndo de lidar. Então, é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Já teve paciente já me procurando, Yuri, eu acho que ele é narcisista. Aí ela me deu as informações do Daniel. Olha, não. Não. É alguém que precisa de terapia, é alguém que precisa se cuidar, precisa se tratar. Mas narcisista não é não. Pode ter alguns traços, até como você pode em algum momento da sua vida manifestar alguns traços de narcisismo. Certo? Então, gente, o que é esse narcisismo? Para a gente entender, mas além daquele contexto genérico, são os comportamentos. Vamos lá, o narcisismo é o seguinte, quando esse narcisista, ele, geralmente na infância, ele precisa lidar com a situação que ela é psiquicamente muito pesada, ele vai criar uma máscara. Uma máscara, ele vai criar uma máscara de força. Ou seja, às vezes a gente faz isso também. A gente não cria uma máscara de força, mas coloca uma armadura. Yuri, peraí, faz sentido. Peraí, eu sou narcisista? Não, calma. Vamos nessa não. Sabe quando a gente passa por alguma coisa muito complicada e a gente não consegue lidar? E a gente busca se blindar para que essas coisas nunca mais ocorram? Ou seja, num relacionamento, na questão de algum tipo de abuso que a gente sofreu. Com o narcisista acontece um negócio parecido. Geralmente na infância acontece alguma situação de abuso ou alguma situação que ele precisa ser muito forte ou precisa amadurecer muito rápido, aí ele cria essa máscara de, eu sou forte, não, eu consigo, não, eu sou suficiente. O problema é que ele faz tudo, ele cresce no intuito de querer proteger essa máscara social, mas na verdade o que tem dentro dele é uma criança ferida, uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que sofreu bastante e precisou desenvolver essa máscara social para seguir na vida, para crescer, para evoluir, para ser respeitado. Por isso que o narcisista, gente, ele se alimenta dessa questão do social, do aparecer, de parecer algo que ele realmente não é. É porque essa é a necessidade principal dele. Ele quer atenção, quer carinho, quer ser amado por todo mundo, porque lá atrás, na infância, normalmente é na infância,
ele precisou literalmente se afastar daquela criança, daquela forma que está ferida, e precisou se apegar a essa máscara social. Então, eu vou me apegar a essa máscara social de todas as formas possíveis. Não importa como. E qualquer pessoa que me lembre que eu não sou isso dessa máscara, eu vou calar. Eu vou silenciar. Eu vou maltratar para que ela não me lembre que eu não sou isso que eu estou apresentando ser. Então, Yuri, isso explica o porquê das vítimas, das pessoas que estarem mais perto, serem as pessoas que mais sofrem na mão do narcisista. Exatamente isso. Porque o narcisista, ele não vai conseguir segurar essa máscara social 24 horas por dia. Não tem como. Então, em algum momento, a pessoa que está mais próxima vai olhar para ele e... Eita, mas tu não é isso tudo, né? Tu não é isso tudo que tu tá mostrando aí, né? Na verdade, tu é alguém que é muito ferido, na verdade, por dentro, né? E é literalmente isso. Insuportável o narcisista ter essa outra pessoa que esteja lembrando a ele o tempo todo que ele não é o que ele apresenta ser. Que ele é aquela criança ferida que ainda choramingava por atenção, que tinha essa necessidade de ser cuidado, enfim. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já tratei narcisista, vocês acreditam? Na verdade, não uma pessoa com diagnóstico, mas alguém que tinha tendências não, os traços narcisistas. E como ele tinha essa dificuldade de aprofundar em relacionamento, o que a gente trabalhou primeiro? Não, vamos se cuidar, bora ver essa relação, você com você mesmo, que tá impedindo de você aprofundar em relacionamentos, e a gente vai trabalhando na questão da responsabilidade afetiva. Beleza, você não consegue aprofundar em relação, né? Mas bora então ter responsabilidade afetiva pelas pessoas, jogar limpo com elas e mostrar, olha, só isso aqui que eu quero. Só isso. Literalmente jogar limpo. E o que aconteceu? A gente foi trabalhando esse íntimo dele, foi trabalhando isso, essa questão dessa responsabilidade, e focar mais nele, no interior dele. E aconteceu que esses dias ele estava começando a desenvolver uma necessidade de aprofundamento emocional na relação. Como assim, Yuri? Ele estava se apaixonando. Olha, tem tratamento, gente. Tem tratamento, mas é um negócio que precisa de um investimento, precisa de uma percepção de, tá bom, preciso mudar. Mas vamos lá. Falei que o narcisismo é a necessidade da gente proteger essa máscara social que protege a gente, né? Essa percepção, essa postura de super-homens, chegou uma mensagem aqui, que chegou uma postura de super-homem que ele precisa... Tá, acho que vai ver esse termo. Que ele precisa proteger de todas as formas possíveis. Por isso, todo mundo que lembra ele que ele não é aquilo vai ser silenciado. Aí vamos lá. O próximo ponto que você vai poder identificar essa questão do narcisismo é a questão das compulsões. Como assim? Uma coisa muito comum, muito, na verdade, frequente na questão do narcisista é que ele vai ter alguma compulsão por alguma coisa. Seja pornografia, seja sexo, seja jogo, seja bebida, seja algum tipo de droga. Por quê? Conforme ele tem isso que eu estava falando para vocês, essa necessidade de cuidado dentro dele, ele vai buscar outras gratificações mais fáceis. Ou seja, é muito mais fácil eu diminuir uma pessoa e me sentir bem, ou eu me entupir de bebida, de droga, de sexo, de pornografia, do que eu olhar para mim mesmo e tentar cuidar daquela criança ferida, daquela pessoa ferida dentro de mim. E resolver esse problema na raiz. É muito mais fácil. Então, narcisista, olha, até hoje eu não vi um narcisista que não tivesse problema com infidelidade. Com infidelidade, literalmente. Tudinho trair. A mulher também. Mulher também, não é só homem não, gente. Então,
Há essa relação de compulsão. O narcisista, por si só, ele tem essa tendência autodestrutiva. Se você parar para pensar, analisar, perguntar a alguém que passou por esse tipo de relação, você vai ver que essa pessoa, ela é um descontrole financeiro, é a questão de bebida, de sexo, de traição. Às vezes são vidas duplas, vidas triplas que essa pessoa tem para não olhar para si próprio e se cuidar. Então, ele prefere usar esses mecanismos para não olhar para si. E eu vou correndo mais um pouquinho aqui, gente, porque esses temas aqui que eu trouxe, eu postei um history agora há pouco sobre isso, e isso aqui não vai dar para falar tudo hoje, não. Mas, eu peço para que vocês fiquem até o final, que eu vou colocar uma ferramenta, não vai estar disponível aqui, eu só vou falar, mas no YouTube vai estar essa ferramenta, e você vai poder ter uma noção se você está numa relação abusiva, ou se não está. Vamos lá. Um post que eu tinha feito recentemente sobre narcisismo era sobre a necessidade que eles tinham de casar rápido. Aí o pessoal pergunta, por quê? Que necessidade é essa de casar rápido? É o seguinte, gente. O narcisista ele vai conseguir manter aquela imagem de super-homem, de super bom moço, não. Ele precisa investir o máximo possível para literalmente enganar a pessoa com aquilo e casar com ela. Por quê? Casando com a pessoa, ele vai ter uma liberdade jurídico-social para isolar essa pessoa das outras pessoas, para justificar alguns comportamentos. Poxa, ser casada não é para você estar saindo mais com suas amigas solteiras. Você não pode fazer isso, você tem que... a sua roupa, você tem que prestar mais atenção nisso. Tá entendendo? Então, olha, não cabe mais esse ambiente para você. E ele vai fazer esse processo para isolar cada vez mais, E a partir disso, ele vai se tornando a única fonte de recurso que essa mulher tem, ou que esse homem tem também, sabe? Então, o literalmente casar é para que ele possa ter mais ferramentas de manipulação e de coerção e de isolamento. É por isso que eles querem casar mais rápido. Bora para outro tema aqui. Trabalhos que, na verdade, não. Função dos filhos na questão do narcisismo. Além de casar, os narcisistas normalmente querem ter filho rápido. Por quê? Os filhos eles vão ter duas funções primordiais. A primeira é ser mais uma fonte de recurso para alimentar o ego dele. Ou seja, eu já falei diversas vezes para vocês que o narcisista é especialista em criar filhos dependentes emocionais. Ou seja, se a gente tem aquele ser pequenininho que busca a nossa atenção o tempo todinho, caramba, isso é leite condensado pro narcisista, gente. Leite condensado. Quer minha atenção, vai fazer eu me sentir superior. Literalmente. É isso. O segundo ponto da questão dos filhos é usar eles como mecanismo de manipulação e para atacar a vítima. Assim, diversas vezes as pessoas usam o filho como uma ferramenta para atribuir culpa. Por exemplo, poxa, eu posso não ser o melhor esposo do mundo, mas eu sou o pai dos seus filhos. Você vai destruir a nossa família, deixar os seus filhos sem pai. A mulher fica escutando isso. No lado feminino, você agora quer acabar comigo e você vai abandonar sua família assim, seus filhos, não sei o quê, por causa da coisa da gente. Olha, é pesado, gente. É pesado, então é isso. É literalmente essa questão dele ter também esse suporte de alimentar o ego dele. E o segundo ponto é para ele usar como ferramenta de manipulação para atacar a vítima. Terceiro ponto, gente, tá 20 minutos já. Eu vou deixar esses últimos pontos para sexta-feira e a gente passa rapidinho. E na sexta-feira a gente faz esse processo da intervenção coletiva que normalmente eu faço. Oi, Edivalda, bom dia. Coisa boa ver você aqui. Então,
eu falei agora há pouco sobre os filhos, tem alguns outros temas, mas eu acho que já está se prolongando muito. E para a gente ter um tempinho de ver a ferramenta também, para vocês identificarem se está uma relação abusiva, narcisista, eu vou falar do último ponto, que é a questão do sexo como ferramenta. Como assim? Como ferramenta? Nesses estudos na prática clínica, eu tenho visto que essa questão do narcisista e o sexo é literalmente a questão para ele fazer aquelas performances, para ele alimentar o ego dele. Por exemplo, se é uma mulher que já passou por algum tipo de relação com um narcisista e chegar aos finalmente, vai ver que ele é literalmente performático, ele é criativo, quer fazer um bocado de coisa que talvez você olhe para trás, já tenha acabado esse tipo de relação, olhe para trás e pense, meu Deus, que leseira aquele negócio que aconteceu. Como é que eu compactuei com aquilo? Meu Deus. Enfim, e outro ponto é que esse sexo ele vai ser uma ferramenta para depreciar, para diminuir cada vez mais. Nesse ponto específico, homem em relação à mulher. Porque geralmente esse narcisista ele vai influenciar, vai incentivar você a fazer coisas que você não concorda, coisas que degradam sua imagem, coisas que você literalmente precisa se diminuir, se apertar para caber naquilo que ele está pedindo para você, coisas que deixam você horrível, se sentindo péssima, aquela sensação de ter acabado com um ato sexual e você está se sentindo suja quando acabou, se sentindo suja. Por quê? Porque você foi forçada, foi convencida a fazer diversas coisas que não combinam com quem você é. Então esse sentimento de sujeira, sentimento até de pecado, de estar suja, negócio que nem banho tira, negócio horrível. Mas enfim, é uma estratégia para que ele diminua você, para exercer esse controle de uma maneira mais eficiente. Porque quanto menos autoestima você tiver, mais fácil é para você ser manipulada por ele. Tá entendendo? Então, gente, a gente vai agora, no momento final do vídeo, ficar alguns pontos aqui, mas que eu vou complementar na sexta-feira. Mas eu vou colocar aqui no YouTube, você vai poder ver lá, tem 10 perguntas, eu vou ler aqui para vocês. E vocês vão ter uma noção específica vão ter alguns parâmetros, né? Vamos ler as perguntas aqui. Vamos lá, aqui no YouTube, tá bom, gente? Vai estar lá disponível, tá aqui uma tela no YouTube, para vocês quiserem ver, quiserem fazer esse teste. Assim, ó. Vamos lá. Você frequentemente se sente inferiorizado ou menosprezado pelo seu parceiro? Seu parceiro é excessivamente exigente e crítico em relação a você? Você sente que suas necessidades emocionais não são levadas a sério ou ignoradas pelo seu parceiro, parceira? Seu parceiro costuma manipular ou distorcer informações para obter vantagem no controle? Você sente que precisa constantemente provar seu valor ou buscar a aprovação do seu parceiro? Seu parceiro exerce controle financeiro sobre você ou se recusa a compartilhar os recursos de maneira equitativa? Você frequentemente se sente culpada ou responsável pelos problemas ou conflitos no relacionamento? Seu parceiro mostra pouco ou nenhum interesse genuíno pelas suas conquistas, sentimentos ou bem-estar? Você se sente preso ou presa ou incapaz de sair do relacionamento, mesmo que saiba que não é saudável para você? Você experimenta sintomas de ansiedade, depressão ou baixa autoestima como resultado do relacionamento? São 10 perguntas e são um pouquinho difíceis de engolir, né? Então, a gente vai entendendo assim, opa, peraí. Se a gente passa pelo menos umas 5 dessas, se você disse sim para pelo menos umas 5 dessas, você está numa relação abusiva? Sim. Eu não posso garantir que é uma relação com um narcisista, mas você está passando por uma relação abusiva. Você vai poder verificar ela melhor lá no YouTube. Como eu falei, tem uma tela enorme lá, você vai poder olhar, verificar cada uma dessas perguntas
tá lá no YouTube, tá, vai estar de graça, tá bom para vocês? Então, gente, essa ferramenta que eu queria trazer para vocês e que, assim, a mensagem que eu queria dar, a Dantas colocou aqui, meu Deus, talvez tenha assustado um pouco ela, mas é que isso aqui tudo tem jeito. Uma coisa muito importante que eu aprendi nesse meus anos aqui de terapia, psicólogo, é que às vezes a gente ter a clareza da situação que a gente está é o primeiro passo para a gente conseguir mudar. Porque se a gente sabe isso aqui, opa, peraí, isso aqui que esse homem está dizendo está fazendo total sentido. Então, opa, já é um progresso. Por quê? Agora eu sei que eu estou nisso aqui. Mas e agora? O que é que eu faço para trabalhar isso? Como eu faço para ir saindo disso? Aí é o caminho que a gente vai encontrar. E um spoiler, o primeiro passo é o autocuidado. Então, gente, vai estar lá disponível lá no YouTube. Isso. Tem jeito sim, tem jeito sim. Aí eu convido você, todo mundo que está aqui vendo, o pessoal do YouTube também, que na sexta-feira a gente vai ter um momento de autocuidado nessa perspectiva, para que a gente possa alimentar nossas forças para conseguir se priorizar, para ver nossos progressos e conseguir se posicionar em relação a essas relações horríveis. Então, espero vocês na sexta-feira. E você que não pegou a live toda, nesse finalzinho tá lá no YouTube, pode ir lá. A gente... Eita, foi mais tempo que o planejado. Eu ainda tinha 3 pontos para trabalhar com vocês, mas na sexta eu passo eles rápido, tá bom? Porque eu acho que são muito importantes. E sexta-feira vamos ter um exercício aqui de autocuidado com a hipnose coletiva, que eu também sou hipnólogo, professor de hipnose clínica, e vai ser um momento bem bom. Eu espero que a gente possa crescer cada vez mais. E literalmente, uma coisa que eu estava conversando com uma colega, né, numa live esses dias, as pessoas só vão conseguir sair de uma relação abusiva e entender isso tudo quando estudar. Quando esse tipo de informação chegar às pessoas. E há muita gente que passa por situações abusivas e nem sabe o que é narcisismo, acha que aquela é a cruz que Deus deu para ela carregar e que é isso que ela tem que fazer mesmo, tem que suportar calada, quietinha, em nenhuma vertente, seja a psicológica, seja a religiosa, isso está certo. Tá bom, meus queridos? Sexta-feira a gente vai estar aqui para fechar a semana desvendando o narcisismo 2.0. Eu espero vocês, tá bom? Então, um abraço, simbora, protagonistas. Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.